Salve, galerinha! Professor Daniel Oliveira, mais uma vez aqui com você. Mais um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Educação. Nosso preparatório PAIS Enem UEMA, trazendo aí o melhor das questões que já apareceram nas últimas provas. Tanto do Enem como da UEMA, para você poder entender mais ou menos o que você vai encontrar naquele momento, fazer uma preparação bem top. E não esquece, tá? Vamos fechar nossas provas. Vamos fechar nossa prova. Tu já sabe disso. O que nós temos hoje? Uma questãozinha de termoquímica com estequiometria. Show de bola. Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para a atividade muscular. Então, de toda a energia produzida, 40% vai para a atividade muscular. Considere as massas molares, ele deu a massa molar, né, gramas para cada mol. Aí ele fala, na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para a atividade muscular em quilojoules é mais próxima de... Opa, já dei até a resposta, né? Mas vamos ver se a gente consegue chegar até ela. Primeira coisa, gente, eu já sei o quê? Que quando você queima 1 mol de glicose, você libera isso. Então eu já sei que se você pegar 1 mol de glicose, você vai liberar quanto? A questão está dizendo aí para você vai liberar 2.800 quilojoules. 2.800 quilojoules. Pronto. Só que tem um detalhe. 1 mol de glicose tem uma massa. Eu não sei fazer isso. Não sabe? Deixa eu te ensinar bem aqui, ó. Aqui eu tenho a glicose, C6H12O6. Quem são os átomos que constituem a glicose? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Aí eu venho, ó. A massa da glicose é 12. Eu tenho 6 átomos, desculpa, a massa do carbono é 12. Eu tenho 6 átomos de carbono que vai dar 72. A massa do hidrogênio é 1, eu tenho 12. A massa do oxigênio é 16, eu tenho 6. O que eu faço agora? Eu somo. E o principal da soma é esse aqui, gente, ó. Tu vai achar 180, é bem aqui, ó, gramas em cada mol. Você precisa entender que todas as vezes que tu acha a massa daquela forma, aquela é a unidade, gramas em cada mol. Tá? Então você já sabe que 1 mol de glicose é a mesma coisa que você colocar 180 gramas de glicose. Não é? Porque 1 mol de glicose são 180 gramas. Só que a questão quer saber qual é a energia para 1 grama de glicose. Ah, eu quero para 1 grama de glicose. Então, para 1 grama de glicose, a pergunta é muito simples. Qual é a energia que eu libero? X quilojoules. Tudo bem? Essa é a energia que eu libero. Aí você vem aqui, meios pelos extremos, vai embora 0 com 0. Quando você fizer essa continha bem aqui, vai ficar x vezes 18 é igual a 280. Nem estou trazendo sinalzinho lá não, tá? X vale 280 dividido por 18. Deixa eu te contar o segredo. Tu acredita que você tem aqui 15,6 como resposta? E Daniel, mas a pergunta é, por que então que não é 15,6, é 6,2? Sabe por quê? Porque ele fala para você que 40% dela é o que te interessa para a atividade muscular. Então eu preciso chegar bem aqui e multiplicar por esses 40%. E é justamente o momento que eu acho 6,2 quilojoules. Tranquilo? Então você tem... Obrigado, Nana. Então você tem aí a resposta dessa questão, letra A. E agora nós temos uma das questões mais complicadas que já apareceu na prova do Enem, tá? Vamos precisar de muita calma para fazer essa questão. Muita calma mesmo. Uma questão de lei de réis, mas que exige muito de você. Muito mesmo, tá?
de todas as questões de lei de réis que já apareceram na prova do Enem, obrigado, Nando. De todas as questões que já apareceram na prova do Enem, essa foi a que realmente pesou. O ferro é encontrado na natureza, na forma de seus minérios, tais como a hematita, a magnetita e a fulchita. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em alto forno em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação de monóxido de carbono. O monóxido de carbono gasoso é utilizado para reduzir o óxido ferroso, conforme a equação. Aí ele me dá essa equação bem aqui, ó. Muito cuidado, essa é a equação que ele me dá. Ele diz para mim que óxido ferroso reage com monóxido de carbono, produzindo ferro mais gás carbônico. Continuando. Considere as seguintes equações termoquímicas. Aí ele me dá, ó, óxido férrico reage com 3 mol de monóxido, me dando 2 mol de ferro mais 3 mol de CO2. E aqui você libera 25 kJ para cada mol de óxido férrico que você usa. E assim ele vai me dando as equações. Aí ele fala o seguinte, o valor mais próximo em quilojoules por mol de óxido ferroso para a reação indicada, que é essa, ou seja, ele quer o ΔH dessa equação. E a gente vai passar a fazer o quê? Como você fez em um vídeo anterior, analisar equação por equação. Então vamos bem devagar. Primeira substância, FeO. Não está na primeira, está na segunda, não está na terceira. Aqui está antes da seta. Aqui está antes da seta. Já é um bom começo. Eu vou conservar aquela equação, já é um bom começo. Só que aqui tem 1 mol e ali tem 3. O problema é que eu preciso ficar com 1 mol, não com 3. Então, esse número aqui tem que ser 1. E para me deixar 1 aqui, sabe o que eu vou precisar fazer? Dividir a equação por 3. Então, já vou ter um problema. Eu já sei que essa segunda equação bem aqui, eu vou conservar e dividir por 3. Segura essa informação. Próxima substância, monóxido. Monóxido está em qual equação? Para Daniel está na primeira, está na segunda, está na terceira. Qual é o nosso combinado? Não analisa ela. Uma substância tem mais de uma equação, não analisa ela. Ferro. Ferro está na primeira, segunda ou terceira? Daniel está na primeira. Aqui está antes ou depois da seta? Depois. E aqui está onde? Depois. Maravilha, está onde tu quer. Só que tem outro problema. Qual o problema? É que aqui tem 1 mol. E lá tem 2. Eu preciso deixar 1 mol aqui. Então eu vou ter que dividir essa equação por 2. Então tu já entrou no problema que tu vai ter que dividir uma equação por 3 e dividir uma equação por 2. Aí entra o diferencial de um aluno que consegue ou que tá resolvendo o maior número de questões. Ele vai ganhando mais raciocínios. E se ele tiver feito algo parecido, vai ligar o start nele. Eita, dividir uma equação por 2, dividir uma equação por 3, eu vou ficar com muito coeficiente fracionário. Então, o que a gente pode fazer? Cara, se eu divido por 3, se eu divido por 2, eu vou chegar nessa equação principal e multiplicar ela por 6. Então, todas as vezes que você estiver respondendo uma questão de lei de réis, tá tendo um monte de divisão. Dividir por 2, dividir por 3, calma. Espera, respira, multiplica a equação principal por um número, para que você não use divisões, e sim multiplicações. Tá certo? Não esquece essa dica. Não esquece essa dica, não. E agora a gente vamos analisar de novo, ó. 6 mol de óxido ferroso. Já vou logo fazendo e modificando. Tá na primeira não? Tá aqui, ó. Tá onde eu quero? Tá onde eu quero. Só que aqui são 6 mols e aqui só tem 3. Não pode. Aí eu preciso multiplicar essa equação aqui por quanto? Por 2. Vou multiplicar ela por 2. Multiplicando por 2 vai ficar 6 mols de óxido ferroso mais 2 mols de gás carbônico, me dando
2 mols de Fe3O4 mais 2 mols de monóxido. Tranquilo? Multipliquei com CB, multipliquei por 2, ó. E, Daniel, o que eu vou fazer com o ΔH dessa equação? Tu não conservou? Mantenha o sinal. Tu não multiplicou por 2? Multiplique por 2. 72. 72 quilojoules. Percebe que eu não boto mais por mol. Daniel, por quê? Gente, se o ΔH estava para cada mol, eu multiplico por um número, não está mais para cada mol. Já vou tirando. Próxima. Monóxido. Ah, o monóxido está primeira, segunda e terceira. Não analisa quem está em mais de uma equação. Deixa rolar. Ferro. Ferro aqui está depois da seta, concorda? E ferro aqui também está depois da seta. Maravilha, tá onde eu quero. Conserva a equação. Show de bola. Só que aqui tem quantos mols? Tem 2, né? E aqui tem quantos? 6. Aí eu tenho que deixar um 6 aqui. Como é que eu faço? Multiplico a equação todinha por 3. Multiplicando por 3, eu vou ter aqui, ó, 3 mols de Fe2O3 mais, multiplicando por 3, lembra? 3 vezes 3, 9 mols de monóxido. 3 vezes 2 me dando 6 mols de ferro. 9 mols de CO2. E aqui eu tenho o meu ΔH, lembra? Que eu vou chegar bem aqui e multiplicar por 3. Vai dar quanto? 75. Certinho? 75 quilojoules. Percebe que está do jeito que estava, eu só multipliquei. Tá, Daniel? E agora? O dióxido está depois da seta. Dióxido está na primeira, está na segunda, está na terceira. E tu falou para mim que eu não analiso quando está em mais de uma equação. Isso mesmo, você não vai analisar. E o que eu vou fazer na minha vida? Mantenha calma. O que meu filho vai fazer? Vai fazer o seguinte, ó. Procura aqui nessas equações embaixo quem não pode aparecer lá é a equação principal. Então, eu vou procurar quem está aqui embaixo que não pode aparecer na equação principal. Pronto, eu posso pegar essa bem aqui, ó. Ó, ela não está lá em cima, ela não pode aparecer, eu tenho que cortar essa substância. Tá, Daniel, como é que eu corto essa substância? Procura ela em outra equação. E tá bem aqui ela, ó. Foi essa que eu escolhi? Não, Fe2O3, tá bem aqui ela, ó. Mas peraí, para eu poder cortar essa substância, ela tem que estar depois da seta, né? Porque aqui ela está antes. Ó, já está onde eu quero. Outra coisa bacana, para poder cortar, tem que ter 3 mols. Olha, eu já tenho. Então, eu só reescrevo a equação que eu tenho. Traz para cá. Você passa a ter 2 mols de Fe3O4 mais gás carbônico, me dando 3 mols de Fe2O3 mais monóxido. E aí, o que meu filho faz bem aqui? Você simplesmente conserva esse ΔH, 47 quilojoules. Daniel, e agora? Agora você vai cortar as substâncias. E no final tem que dar a equação lá de cima. Se der, some o ΔH. Ó, já sei que aqui, ó, 3Fe2O3 eu vou cortar com esse aqui. Já sei que esse aqui eu vou cortar com esse aqui. Aí agora eu tenho que manter a calma. Essa substância aqui sobra. Essa substância aqui sobra. Todo monóxido tem que vir para cá. Então aqui eu tenho, ó, 2 mais 1, 3. Vem para cá, menos 3. Vai ficar 9 menos 3. 6 mols de monóxido. Sobrou lá 6 mols de ferro. Ó, 2 mais 1, 3 mols de CO2. Ele vai para lá, menos 3. 9 menos 3, 6 mols de CO2. Essa equação é a equação principal? Show de bola. Como essa equação é a equação principal, você pode chegar bem aqui e somar o ΔH. Quando você somar aqui, você vai achar, ó, 100 quilojoules.
E Daniel, deixa eu ver bem se a resposta é 100. Ixi, não é 100. A resposta deu 17. Sabe por quê? Porque tu esqueceu que no começo da questão, tu multiplicou a equação principal por 6. Tu vai precisar dividir essa equação bem aqui por 6, aqueles 6 que tu multiplicou. E no momento que tu fizer isso, você vai ter 16,666, 17, aproximadamente 17 quilojoules aí. Então é uma questão complicada. É uma questão que exige um nível muito bom do aluno. Exige que você tenha feito um número muito grande de questões, justamente para que você tenha naquele momento aquele raciocínio de, por exemplo, não começar a tratar essa equação com as divisões. O pior problema, o pior caminho que tu pode seguir é começar a usar as divisões. Daniel, por quê? Simples. Se tu começa a meter fracionário aqui, vai ter uma hora que vai ter tanto fracionário que tu vai precisar, às vezes, montar um sistema para poder responder uma questão que não precisa. Então, a dica para você é, chegou diante de uma questão de lei de réis. E aí você percebe o quê? Estou dividindo por 3, estou dividindo por 2. Cara, peraí, se eu multiplicar lá em cima por 6, eu resolvo isso. Eu já peguei a questão que eu estou dividindo por 2, depois eu divido por 4. Peraí, se eu estou dividindo por 2, dividindo por 4, eu vou chegar lá em cima e multiplicar por 4. Isso vai me poupar as divisões. Outra coisa, questões que você não analisa todas. Essa aqui foi assim, você não analisou todas as equações de uma vez, não analisou. Sobrou uma, e toda vez que sobra uma fica mais difícil, porque eu tenho que usar ela para cortar alguém, entendeu? E aí eu tenho que ter calma. Por quê? Porque se você chega e tenta usar aquela terceira equação sem analisar, não tem onde encaixar ela. Aí vai acabar fazendo besteira. Então ela é usada para o corte. Eu poderia ter focado nessa aqui, F é 3 ou 4. Ah, tá bem aqui, ó. Aqui tá depois da seta. Aqui tá antes. Tá onde eu quero, para poder cortar assim. 2 mols, mesma quantidade, tá só o filé. Espero que você tenha entendido. Essa questão realmente, ela é uma questão difícil, mas para mim é mais difícil de lei de réis, que já apareceu na prova do Enem, mas eu tenho certeza que você entendeu tudo que eu te expliquei. Então, agora é contigo. Mais exercício sobre esse assunto, arrocha, eu tenho certeza que vai dar certo. E eu te vejo na próxima aula. Valeu, galera! Fui!